Olá, seja bem-vindo ao programa Kézia Ramos e a gente tem a honra de receber ela, que é conceituada no mundo da medicina e fala de um tema bastante pertinente no momento, que é a depressão. Doutora Neuza Mesoné, aqui no programa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, estou aqui para esclarecer o que for possível. Doutora, a depressão nas mulheres tem maior índice? Sim, as mulheres têm 20% mais chance do que os homens de ter quadros depressivos. Por quê? Então, existem várias hipóteses. Uma das hipóteses é porque ela busca mais ajuda. Quando ela está sentindo alguma coisa, a mulher ela já bota a boca do trombone. Então, como ela busca mais ajuda, ela tem mais facilidade até de conversar com as amigas também, por isso que é importante essas interações, como as mulheres ela tem mais interação social, então as pessoas já percebem que ela não está bem e fazem ela buscar ajuda. Então, elas são mais diagnosticadas também, mas mesmo elas sendo mais diagnosticadas, ela tem mais incidência, porque existem vários fatores. Um dos fatores é o fator social. A mulher começou a ficar muito sobrecarregada. Então, ela tem uma dupla jornada de trabalho, ela precisa cuidar da casa, do marido, do trabalho. Então, tudo caiu sobre as mulheres. Então, chega um momento que elas estão tão sobrecarregadas que o corpo não suporta. A pressão da mídia também, doutora? Sim, existe também a tirania midiática, que faz com que as mulheres se sintam, digamos assim, existe muita propaganda enganosa, mostrando mulheres lindas, maravilhosas, cumprindo todos os papéis com maestria, como se aquilo fosse uma realidade. Na verdade, não é. Então, a tirania midiática, isso faz com que as mulheres reais se sintam desvalorizadas. Elas dizem, mas eu não sou nada disso, eu não consigo fazer nada disso e fulana consegue. Então, essas comparações também com outras pessoas, porque cada um tem um ritmo. Então, mesmo entre pessoas, cada um tem um temperamento, tem uma cultura. Então, tudo isso influencia no fator depressão. Outra coisa são como que ela vivenciou a infância, a adolescência, como é que foi a família, se ela teve uma família estruturada ou não. E questão também de abuso, estupro, tudo isso faz com que ela tenha depois, na vida adulta, mais chance de apresentar depressão, principalmente se ela não ressignificar isso. É importante ela ressignificar. Então, aquela pessoa que ela tem que dar a volta por cima, ela tem que superar aquilo que fizeram dela. Tá? Então, ela tem que ser melhor, procurar fazer com que o passado dela não atrapalhe o presente e o futuro. Então, essas interações, essa questão da tirania midiática, a questão da familiar também, de ter apoio ou não da família, de ter um casamento estruturado, pessoas que ajudem ela, tudo isso interfere. Mas a maior parte que a gente vê também das mulheres, por que acontece mais das mulheres? Por questões hormonais. Agora nós vamos na parte médica, questões hormonais. Então, as mulheres têm muitas oscilações hormonais em todas as fases da vida. Então, começa na fase que está jovem, na adolescência, quando ela começa a vida reprodutiva. Então, existem aquelas alterações hormonais típicas da TPM. Então, quando ela está naquele período pré-menstrual, ela fica mais chorosa, verdade. Tem umas que fica irritada, depende do hormônio que está envolvido. A gente tem o estrogênio e a progesterona, só que hoje a gente tem uma predominância estrogênica que causa muita irritabilidade, nervosismo, ela perde a paciência, depois ela se arrepende, daí começa a chorar. Tem pessoas que já vão direto para o choro, né? Quando está nesse período, fica muito chorona, então chama distimia pré-menstrual, não chega a ser uma depressão, mas é uma tendência depressiva que acontece nesse período. Passou esse período, melhora daí. Só que ela fica boa, são uns 10, 12 dias, depois começa tudo de novo. Então, é uma coisa muito recorrente. Então, nesse caso, às vezes, a gente faz um tratamento só naquele período que antecede. Outra parte da mulher que ocorre é na parte, quando ela está entrando na adolescência, o período reprodutivo. Quando ela engravida também ocorre uma alteração hormonal muito forte. Se ela for uma gravidez que foi planejada, é diferente. Agora, se é uma gravidez que não foi planejada,
como hoje existem muitas gravidezes não planejadas, sem estrutura familiar, sem apoio da família, então ela já vai ter desde a gravidez essa tendência de ficar mais baixo astral, não vai se cuidar adequadamente. Com isso, a criança também não vai ser uma criança saudável, porque a própria mãe não está se cuidando, não está tendo uma alimentação saudável, porque ela não se preocupa nem com ela, quanto mais com aquele ser que está dentro dela. E essa criança vai sentir todo o drama que a mãe sentiu. Futuramente vai ser uma criança que até pode ter problema de depressão. Como eu falei, a estrutura familiar é muito importante. E como lidar, doutora, com a depressão pós-parto, né? Todas as mulheres podem ter depressão pós-parto. Como é que funciona isso? Nós estávamos falando da gravidez, né? A gravidez ocorre, então a pessoa que já na gravidez já tem uma tendência depressiva, possivelmente vai ter uma depressão pós-parto também. A depressão pós-parto se caracteriza que ela perde as forças, ela não tem força para cuidar nem dela nem da criança. Então vai chegando um momento que ela se sente cobrada, porque as pessoas cobram, né? Não, ela não dá conta nem de cuidar do filho, e começa os julgamentos. Então, esses julgamentos fazem com que a mulher se sinta pior. E as comparações. Eu, quando eu engravidei, eu cuidei bem do meu filho, principalmente os da família, os amigos, ou então existe uma comparação, e ela vai se sentindo cada vez pior. Então, isso também vai aumentando a chance de ela fazer uma depressão. E nós temos que ter muito cuidado, que as pessoas, as mulheres que tiveram depressão pós-parto, pode ter novamente, e elas têm uma propensão, depois essa depressão se perpetuar. Ela ter outros momentos da vida que ela vai ter essa depressão. E uma fase que dá muita depressão é aquela fase da menopausa. A mulher, quando ela entra na menopausa, fora que já tem a queda hormonal abrupta, né, os hormônios caem muito, o estrogênio, a progesterona, então ela já vai ter a depressão por conta dessa queda hormonal. E se ajunta a isso ainda a questão dos filhos que saem de casa, às vezes o casamento também não está bem estruturado, o marido, essas separações, tudo isso faz com que a mulher tenha também os fatores causais, fora os fatores hormonais que agravam mais esse quadro. Então, é importante começar a tratar desde o começo. As mulheres que estão entrando na menopausa, se elas sentirem que estão muito tristes, então elas já começam a fazer a reposição hormonal, só aí já melhora. Às vezes nem precisa antidepressivo, nada. Só de corrigir os hormônios já ocorre uma melhora significativa. Então, quanto mais cedo a mulher buscar ajuda, mais fácil fica o tratamento. Com certeza, ela tem que identificar que ela está com uma tristeza além do normal, que ela está nervosa, que ela está irritada, que ela está perdendo o sono, que ela não vê sentido na vida, que não tem graça, ela não quer se relacionar com as pessoas, os amigos que antes estavam mais próximos, ela não quer nem ver, as coisas que ela amava, que ela gostava também não tem mais sentido. Então, tudo isso são, digamos assim, sinais de que ela está entrando numa depressão e que ela precisa de ajuda. Doutora, para encerrar, eu queria que a senhora trouxesse uma dica para essa mulher que está nos assistindo, né, que cuida de tantas pessoas, que cuida da sua casa, mas às vezes esquece de cuidar de si, né? Exatamente, a pessoa tem que se amar, ela tem que saber que ela é a pessoa mais importante da vida dela, que se ela não cuidar dela, ela até pode ter pessoas que se importem com ela, mas hoje em dia a gente não pode contar com isso, a gente tem que contar com a gente mesmo. E a partir do momento que você se conhece e você também sabe que não está bem, você pode buscar ajuda, pode até ter uma amiga, uma pessoa da sua confiança que você pode se abrir, que você pode falar, e essa pessoa vai poder te ajudar. Então, a gente tem que ouvir muito, mais ouvir do que falar. Eu falo que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Os 2 ouvidos é para a gente ouvir mais. Então, ouça as pessoas que estão ao seu lado. Tente enxergar. Se aquela pessoa que estava ali era uma pessoa alegre, de repente ela ficou mais retraída. Procura ajudar, aconselhar, mas não criticando, não é criticando, dizendo, por que você é assim, você tem tudo, porque às vezes tem pessoas que têm tudo, tem dinheiro, tem família, tem profissão, são lindas e se sente um lixo. Então, é um vazio tão grande, um vazio existencial tão grande, e que elas precisam de ajuda, não é crítica, é ajuda mesmo, porque se você criticar, ela vai se sentir pior ainda. Então, é importante a gente ouvir e dar o apoio.
principalmente os familiares, os amigos. Então, tem que ficar atento que a depressão é uma doença e é real. E pode realmente, a pessoa, no momento de desamparo, desesperança, desespero, ela cometer até um suicídio. A gente tem que ficar atento mesmo. Doutora, obrigada por todas as preciosas informações. De nada, estou aqui para ajudar. Bom, e fica para você a dica aí, você que tem a sua pergunta, né? Quem sabe a sua pergunta pode ser respondida aqui, através, né, do Instagram, Clínica Longevidade e Saúde. A gente vai para um pequeno intervalo, já já tem muito mais, e é claro, você não perde, por isso